Hola, guapos y guapas, bonitos y bonitas. Estoy muy contenta y muy triste a la vez porque hoy es nuestra clase de número 20 y es la última clase de espanhol, vale? Então, olá, bonitos e bonitas. Hoje eu estou muito contente e muito triste ao mesmo tempo, já que nós estamos na nossa aula 20 e é a nossa última aula, bien? Espero que vocês tenham aprendido bastante nas nossas aulinhas e hoje nós vamos aprender os verbinhos no subjuntivo e imperativo. Bueno, imperativo é muito usado nos textos, muitas propagandas usam o imperativo porque é a forma que você dá ordens e faz pedidos, né? Então, e aí nós vamos para a tirinha do gaturro, que me encanta, porque é um gatinho bem travesso. Gaturro. Quando tenga tal alto, quando tenga tal casa, quando tenga tal puesto, quando tenga tal pareja, quando tenga tal dinero, permiso. Sé feliz ya. Perdón, es que si no, algunos no se dan cuenta. Bien? Então vamos lá, tradução. Quando eu tenha tal carro, quando eu tenha tal casa, quando eu tenha tal posto, quando eu tenha tal parceiro, pareja, parceiro, ou casal, pode ser pareja, casal ou parceiro, bien? Quando tenha tal dinheiro, perdão, permisso, perdão. Seja feliz já. E ele falou alto, né? Seja feliz já. E aí ele pede perdão, é que se não, alguns não se dão conta de que você não precisa de tudo isso para ser feliz, né? É uma tirinha bem legal. E aí nós vamos ver agora que foi o imperativo, seja feliz já, ele usou o imperativo na tirinha. Bueno, os verbos em imperativo afirmativo são formados a partir do infinitivo, presente de indicativo e presente de subjuntivo. Então os verbos em imperativo afirmativos são formados a partir do infinitivo, terminados a R, presente do indicativo, eu amo, tu amas, ele ama, amamos, amais e amam, e presente do subjuntivo, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vosotros ameis, que eles amem. Bien? Então esse verbinho, ele é um pouquinho difícil, ele exige um pouquinho mais, porque ele se forma a partir de 3 formas de verbo, né? Infinitivo, presente do indicativo e presente do subjuntivo. Por isso, como nós não estudamos ainda o subjuntivo, nós vamos ver também o subjuntivo. E aí tem para que serve o subjuntivo. Nós vimos que o indicativo serve para dizer, para falar de coisas que realmente aconteceram, que estão acontecendo no presente e que vão acontecer no futuro. O subjuntivo já é uma possibilidade. Bem, então, quando que nós usamos o subjuntivo? O modo subjuntivo se utiliza em espanhol para expressar conceptos que são hipotéticos, contrario al hecho, los que incorporen la expresión de las sensaciones del orador hacia un estado ou una acción. Então, várias formazinhas, né? O modo subjuntivo se utiliza em espanhol para expressar conceitos que são hipotéticos, então hipóteses, bien? Contrários ao fato, os que incorporem a expressão das sensações do orador com relação a um estado ou uma ação, bien? Então tem várias possibilidades aí de usar o subjuntivo. Lembrando, nunca é uma coisa certa, sim? É sempre uma coisa hipotética, pode ser, bien? La formación del subjuntivo, a primeira conjugação, bien? É muito fácil se você analisar o presente do indicativo. E aí, nesse verbinho, a gente sempre vai ter que colocar um que antes, já que é hipotético, sempre tem um quezinho antes, é igual ao português, bien? Que yo estudie, que tu estudies, que él, ella, usted estudie, que nosotros estudiemos, que vosotros estudiéis, que ellos, ellas, ustedes estudiem. Observem que a terminação é AR, mas quando ele vai ser conjugado, ele vai para E, bien? Então, de A passa para E.
Bueno, vamos ver da segunda conjugação. É R, e aí, olha como vai acontecer a mudança. Lá, quando termina em AR, vai para E na conjugação. Aqui, que termina em ER, vai para A na conjugação. Bem, então aqui fica. Que eu corra, que tu corras, que ele, usted corra. Que nosotros corramos, que vosotros corrais, que eles corram. E a terceira conjugação, olha que interessante, que fácil. Vai ficar igualzinha da segunda conjugação, né? Então, ER e IR vai para A. O AR vai para E, bien? Na terminação. Que eu parta, que tu partas, que ele, usted parta. Que nosotros partamos, que vosotros partais, que eles, ustedes partam. Então, agora nós já sabemos como é o subjuntivo. Aqui tem uma tabelinha com os verbinhos irregulares, bien? Então, decir é que eu diga, que tu digas, que ele diga, que nosotros digamos, que vosotros digais, que eles digam. É o ser, que eu seja, que tu seas, que ele seja, que nosotros seamos, que vosotros seais, que eles sejam. Estar, que eu esteja, que tu estés, que ele esteja. Que nosotros estemos, que nosotros estemos, que vosotros estéis, que eles estén. Pensar, que eu pense, que tu penses, que ele pense, que nosotros pensemos, que vosotros penseis, que eles pensem. Pedir, e eu pida, que tu pidas, que ele pida, que nosotros pidamos, que vosotros pidais, que eles pidam. E o verbo dar, que eu dê, que tu des, que ele dê, que nosotros demos, que vosotros deis, que eles deem. Bueno, e agora sim vamos a ver o imperativo. Já sabemos como funciona o subjuntivo, vamos a ver o imperativo. Bom, agora nós vamos ver o imperativo, afirmativo. Nós já vimos o subjuntivo e agora nós vamos ver o imperativo. Então tem alguns verbinhos aí, ó. Bem, as, di, se, sal, bem, pon. Bien, vamos a ver estos verbitos aí. ¿Para qué sirve el imperativo? Para dar órdenes o consejos, para rogar ou invitar. Então, para dar ordens ou conselhos, para rogar ou para convidar. E mais alguns, né? Para fazer pedidos também. Exemplos. Ama todo lo que hagas. Haz todas as coisas com amor. Então, ama tudo o que você fizer e faça todas as coisas com amor. Bien? Contribui com tus sueños a um mundo melhor. Contribua com teus sonhos a um mundo melhor. Confia em tu intuição e em ti. Confia em tua intuição e em você, né? Em ti. Ignora a los que digam que sonhar é de ilusos. Ignora aos que digam que sonhar é dos ilusionados, né? Os iludidos. Bien? La formação do imperativo. Então, agora vocês precisam ter bastante atenção, porque, como eu disse, ele vai ser formado pelo infinitivo, pelo subjuntivo, presente do subjuntivo, e pelo presente do indicativo. Como? A primeira pessoa não existe, porque você não pode dar uma ordem a você mesmo, né? Então, não existe primeira pessoa. Mas, para você formar a segunda pessoa, que é tu, a gente precisa conjugar o verbo no indicativo, no presente do indicativo. Então, eu canto, tu cantas. E aí, eu vou tirar o S, ó, é tu cantas. Mas para passar para o imperativo, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o S. Então, é a segunda pessoa do presente do indicativo menos o S. Eu tiro o S e fica. E aí, a gente vai fazer a inversão do pronome, né? É primeiro tu cantas, mas quando vai para o imperativo, fala canta tu. Bien? E aí, o próximo verbinho vai ser no presente do subjuntivo que nós acabamos de ver. Então, canta tu, cante usted, cantemos nosotros, o vosotros. Eu vou pegar o R do infinitivo, que está lá em cima, cantar, e trocar pelo D. Então, fica cantado. O D não fala todo, mas também não deixa de falar. Bien? Então, não pode falar todo cantade, mas não pode deixar de falar. Não pode falar canta, tem que ser cantado. Bien? E aí é formado vosotros trocando o R pelo D do infinitivo e volta para o subjuntivo cantem. Bien? Olha que interessante. Começa com A e vai para E.
nas outras pessoas. Bien? E vamos ver os outros agora, então. Comer. Eu vou conjugar, a primeira pessoa não existe, então eu vou conjugar no presente, eu como, tu comes. Então, no tu, eu tiro o S, eu como, tu comes, tiro o S e virou o imperativo. Como o come, tu, terminou com E, quando vai lá para baixo, ele vai se transformar no subjuntivo. Então, ele vai para coma. Coma, ele, usted, ou coma, coma, ele, usted. Estou dando uma ordem, bien? E aí, comamos, normal, do subjuntivo. O vosotros também a mesma coisinha, né? Vai ser para todos os verbinhos. A gente vai trocar o R pelo D. Vai ficar comed, vosotros. E coman, eles, ustedes. Bien? Como é para dar uma ordem, vai ser mais para os ustedes aí, né? Os senhores. Bien? Vamos para a terceira conjugação. Igualzinha à segunda conjugação, não é? Então, começou com o verbinho no presente. Eu vou lá, conjugo, eu parto, tu partes, tiro o S e virou o imperativo. E aí, os de baixo eu vou trocar para A. Então, se termina em A, volta, passa para baixo para o E. Se termina em E, passa para baixo o A. Bien? Então, parte tu, parta usted, partamos nosotros, partid, porque eu troco o R pelo D. E partam ustedes. Bien? Muito fácil, né? Só tem que prestar atenção, porque tem algumas observações a fazer. Mas ainda existe os irregulares. Bien? Chamando a atenção também que usa-se segunda pessoa para tratamento informal e terceira pessoa para tratamento formal. Exemplo ali, seja feliz e seja e ser feliz. Então, seja feliz e ser feliz. Bien? Lá eles usam muito essa linguagem formal e informal porque eles usam de fato o tu e o usted. Tu é linguagem informal e usted é linguagem formal. Bien? Alguns verbos irregulares. Lembrando sempre que primeira pessoa não existe no imperativo. Você não pode dar uma ordem para você mesmo. Bien? Tener. Tem, tu. Bien? Tenga, usted. Tengamos, nosotros. Tened, porque eu troco o R pelo D. Vosotros. E tengan, ustedes. Bien? O venir. Bem. Só isso. Bem. Lembrando que o V tem som de B, né? Bem, tu, venga usted, vengamos nosotros, venid vosotros e vengan ustedes. Poner. Pon. Tu, ponga usted, pongamos nosotros, poned vosotros e pongan ustedes. Bem diferentezinho esse, né? O sal, olha aí, o sal, já falei nas aulas anteriores, sal pode ser substantivo para salgar a comidinha, temperar a comida, ou pode ser o imperativo do verbo salir. Bien? Exemplo, sal de aqui agora, não quero verte nunca jamás. Bien? Saia daqui agora, não quero te ver nunca jamais. Bien? Sal, tu, salga usted, salgamos nosotros, salid vosotros e salgan ustedes. Bien? Esses são os verbinhos irregulares. Fica um pouquinho diferente, né? Mas é só o costume com a língua. Mais verbinhos irregulares. O hacer, que é um verbo muito importante. Haz, tu, haga, usted, hagamos nosotros, haced vosotros, hagan ustedes. Se, também. Se, tu, sea, usted, seamos nosotros, sed vosotros e sean ustedes. Bien? Esse sed aí também pode ser sede. Bem? Então pode ser a palavrinha sede. Ver. Ve, tu, vea, usted, veamos, nosotros, ved. Veamos nosotros, ved vosotros e vean ustedes. E o decir, que é bem diferentezinho, olha que muito diferente. Quando eu estava aprendendo espanhol, eu ficava encantada com esse decir aí, porque é somente di. Di la verdad para mí, por favor. Então é bem diferente, né? Di, tu, diga, usted, digamos, nosotros, decid, vosotros y digan ustedes. Bien? Tranquilo. Ahora vamos a ver la colocación de los pronombres átonos en las oraciones.
Isso daqui eu já até dei essa aulinha para vocês, mas eu tenho que reforçar isso daí, bien? Os pronomes átonos aparecem proclíticos, então antepostos ao verbo principal, quando estiverem conjugados em qualquer tempo do modo indicativo ou subjuntivo. Qualquer tempo ele vai vir antes do verbo, com a exceção do imperativo, do infinitivo e do gerúndio. Bem, então aqui eu tenho exemplos ali, ó, te amo, te chamo. Em português isso não poderia acontecer, porque nós não podemos começar orações com pronomes, bien? Pronomes pessoais. Nos llamaba, nos chamava. Se lo llamássemos, se o chamássemos. Bien, aí já poderia porque tem uma conjunção condicional, né? Mas nos dois primeiros exemplos não poderia, estaria errado no português falar desse jeito. Teria que ser chamo-te e llamava-os. Llamava-os. Então, no espanhol não tem esse problema, você pode começar com o pronome tranquilamente. Os verbos conjugados no modo imperativo, afirmativo, infinitivo ou gerúndio apresentam pronomes átonos enclíticos, ou seja, depois dos verbos, né? Pós-posto ao verbo principal. Note que nesses casos, verbo e pronome unem-se formando uma única palavra. Quando eu dei pronome complemento direto e indireto, eu chamei a atenção de vocês para isso. Eles juntam-se ao verbo, parece até que vocês nem sabem que palavra se refere àquilo, que significa, porque vira uma palavrona, né? Mas aí é só vocês lembrarem que em espanhol não tem hífen, vai ficar tudo juntinho, então vai juntar o verbo com o pronome e às vezes junta mais de um pronome, então fica aquela palavra bem grande, né? Porque junta o pronome complemento direto e o pronome complemento indireto, bem? Llámalos, chama-os, voy a llamarlos, vou chamá-los, ó, a perífrase precisa do a, né? Em português, em espanhol, em português não precisaria. Estou llamándolos, estou chamando-os. Então, junta tudo, parece que é uma palavra que você nunca viu na vida, mas na verdade são as palavras, os verbos com os pronomes ligadinhos. Observações. No modo imperativo negativo, o pronome aparece anteposto ao verbo. Então, isso só vai acontecer quando for no imperativo afirmativo. Negativo, não. Exemplo, no los llames, não os chame, bien? E no modo imperativo afirmativo tem-se metaplasmo, então vai perder as letrinhas S e D das formas verbais que acompanham os pronomes nos e os. Isso para ficar mais, de uma maneira sonora, mais bonita, bem? Então ali fica lavemos-nos. O que vai acontecer? Vai ficar lavemo-nos. Senão ia ficar meio esquisito, ó, lavemos-nos. Bien? Muito Szinho aí, a sonoridade não fica muito boa. E respeitar mais os. Tira o D e fica respeitaos. Um pouco diferente, né? Mas você se acostuma tranquilamente. Bien? E aí nós vamos passar agora para o imperativo negativo, que nada mais é do que o verbo no presente do subjuntivo. Então, tá muito fácil. Bien? Hablar. No hables, no hable, no habléis e no hablen. Tranquilo? Muito tranquilo, né? Nosotros no hablemos também. Ele não tem o nosotros, mas é no hablemos. Tudo tranquilo, igualzinho no subjuntivo, presente do subjuntivo. Então, se você aprendeu o presente do subjuntivo, você já sabe o imperativo negativo. Beber. No bebas, no bebas tú, no beba usted, no bebamos nosotros, no bebáis vosotros y no beban ustedes. Bien, escribir igual. No escribas tú, no escriba usted, no escribamos nosotros, no escribáis vosotros y no escriban ustedes. Bien. Aqui também tem os irregulares, que também são iguaizinhos no presente do subjuntivo. Tener, tengas, venir, vengas, poner, pongas, salir, salgas, hacer, hagas, decir, digas, ser, seas e ver, veas. Bien? E agora vamos para mais uma questãozinha do Enem. Essa questão de 2015 é um poeminha e nós vamos ver. Primeiro nós vamos ver o comando, vamos ler o comando para depois nós irmos para o texto já sabendo o que espera-se do candidato. Bien? O poema El Robo, de Circe Maia, poetisa uruguaia contemporânea, trata do ou da.
Vamos ver lá, vamos ler o poema e vamos ver do que trata. Para los niños, anchos espacios tiene el día y las horas, son calles despejadas, abiertas avenidas. A nosotros se estrecha el tiempo de tal modo que todo está apretado y oprimido. Se atropellan los tiempos, casi no da lugar un día a otro, no bien ha amanecido, cae la luz a pique en veloz mediodía y apenas la contemplas, huye en entardeceres hacia pozos de sombra. Dice una voz, entre vueltas y vueltas, se me fue el día. Algum ladrão oculto rouba minha vida. Bom, tá falando aqui de tempo, né? Para crianças, espaços amplos têm o dia e as horas. São ruas limpas, avenidas abertas. Para nós, isso estreita o tempo de tal maneira que tudo está apertado e oprimido. Os tempos ultrapassam, quase não resulta de um dia para o outro. Assim que amanheceu, a luz cai no meio-dia, rápido, e você mal contempla isso. Foge no pôr do sol para poços sombreados. Diz uma voz, entre voltas e voltas, o dia acabou. Algum ladrão escondido rouba minha vida. Então tá falando aí sobre o tempo, né? O poema El Robo, de Circe Maia, poetisa uruguaia contemporânea, trata o problema do abandono de crianças nas ruas. Ele fala, sim, que as crianças estão na rua tranquilamente brincando, que sobra tempo para as crianças, né? Excesso de trabalho na sociedade atual? Não, ele não está falando de excesso de trabalho. Ela está falando que ela não vê o tempo passar, que ela começa a fazer alguma coisa, daqui a pouco ela viu que o tempo passou, o dia passou. Angústia provocada pela fugacidade do tempo? Não, pode ser, porque ela está falando o tempo todo aí que o tempo passa rápido, que ela nem vê, né? Que estão roubando o tempo dela. Violência nos grandes centros urbanos? Não fala nada sobre violência nesse texto. Muito pelo contrário, se as crianças estão brincando na rua, é porque elas têm essa liberdade para brincar na rua sem problema de violência, né? Repressão dos sentimentos e da liberdade? Também não. Não fala nada sobre repressão de sentimentos, nem de repressão de liberdade. Na verdade, o texto está o tempo todo sentindo falta de ter mais tempo, de que o tempo não passe tão rápido. Então, a nossa respostinha aí é angústia provocada pela fugacidade do tempo. O tempo passa que ela nem percebe e no final ela sente como se alguém estivesse roubando o tempo dela, né? Então, angústia provocada pela fugacidade do tempo. Mais uma questãozinha do Enem 2015, é um poeminha também. E nós vamos primeiro ler o comando, para depois nós lermos o poeminha. Bem pequenininho esse poeminha, está tranquilo. Nesse poema de Nicolas Guillen, no qual o poeta reflete sobre o plantio da cana-de-açúcar na América Latina, as preposições junto, sobre e barro são usadas para indicar metaforicamente. Vamos ver então. Então nós vamos ter que nos ater às conjunções que estão aí, né? Junto, sobre e barro. Bem, vamos lá. As preposições, conjunções nas preposições. Canha, canha é cana, né? El negro junto al cañaveral. El yanqui sobre el cañaveral. La tierra bajo el cañaveral. Sangre que se nos va. Ele é bem forte esse poema, né? Então a tradução dele é o negro junto ao canavial, o Yankee sobre o canavial, a terra debaixo do canavial e sangue que sai da gente, né? Então vamos lá. Nesse poema de Nicolas Guillen, no qual o poeta reflete sobre o plantio da cana-de-açúcar na América Latina, as preposições junto, sobre e barro são usados para indicar metaforicamente desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar. Desordem? Não. Não está falando que está errado o negro estar junto, não está falando que está errado o Yankee estar sobre, nada disso. Então não tem nada de desordem. Relações diplomáticas entre os países produtores de cana-de-açúcar. Também não, né? Não está falando nada sobre diplomacia. Só está especificando ali quem está em cada lugar. Bien? Localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada. Também não fala ali nenhum lugar onde está sendo plantada a cana. Só está falando que se planta a cana, que tem quem está junto trabalhando nela
quem está sobre e quem está debaixo dela, né? Relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar. Bom, essa daí a gente pode deixar de stand-by, porque essa daí faz sentido, já que está falando de relações sociais. Ó, o negro está trabalhando no canavial, o Yankee está sobre o canavial e a terra está debaixo do canavial. Aí sim pode ser. Vamos lá ver a última. Funções particulares de cada profissional na lavoura de cana-de-açúcar. Não está falando que cada profissional tem que fazer. Só está falando quem está e onde ele está, né? Então aí realmente a letra D, relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar, e aí colocando o negro para trabalhar na cana-de-açúcar, colocando o Yankee sob, né, uma hierarquia aí, ele está num nível mais alto, e que debaixo tem a terra, e que esse trabalho está tirando o sangue dos trabalhadores aí, que no caso são os negros, né? Também é um poema bem, trabalha com o social, né? Com os problemas sociais. Bem, nossa respostinha então é a letra D, relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar. Bueno, guapos y guapas, terminamos nuestra clase. Yo espero que habéis aprendido mucho y espero también que tengáis un suceso estrondoso en el examen de ENEM, que tengáis una nota muy buena y no olvidéis de empezar a hacer la prueba por lengua extranjera, porque la cabeza va a estar tranquila y vas a acertar los 5 puntos que são muito importantes para entrar em la faculdade. Bem? Então, vocês têm que primeiro fazer língua estrangeira, porque a cabeça de vocês vai estar fresquinha, não vai estar cheia de respostas de perguntas e vários textos que vocês já leram. Então, vocês vão estar tranquilos, com a cabeça fresquinha, vão poder fazer a questão de uma forma bem serena e acertar todas, porque vocês estudaram e estarão prontos para isso. Bien, besitos, deseo toda la felicidad del mundo para vosotros y otra vez un excelente resultado en la prueba del ENEM. Besos y hasta